Gente, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. É, eu comecei na psicologia jurídica, por incrível que pareça, por um desconhecimento. Foi exatamente nessa disciplina que vocês estão fazendo agora, que é a história da psicologia, que eu tive o primeiro contato. Eu me lembro que a professora colocou do quadro, né? Isso devia ser 2005, por aí. A professora colocou no quadro os temas que a gente deveria falar sobre psicologia, né? Que a gente poderia apresentar um trabalho. Como foi com vocês? E aí me bateu assim, psicologia jurídica. Eu falei assim, eu acho que eu vou querer falar sobre isso, porque eu não sei nada sobre isso. E foi assim que eu comecei, que eu me interessei e fui entrevistar uma professora maravilhosa, que já está aposentada, Elizabeth Paiva, que na época trabalhava no Degás, ela trabalhava com adolescentes em conflito com a lei. E aí eu fui fazer entrevista com ela e fiz também a entrevista com a Leila Torraca, que é uma psicóloga que atuava na época na pós-graduação de Psicologia Jurídica da UERJ, que acabou. Essa pós-graduação, infelizmente, acabou. Então eu entrevistei as duas e eu acho que eu entrevistei também, eu acho que eu entrevistei mais uma para poder compor o meu trabalho, né? E foi assim que eu tive o primeiro contato. Nesse primeiro contato, eu já me interessei muito pela área de psicologia jurídica, porque eu vi que é um campo muito vasto. É um campo onde a psicologia atua em consonância com as instituições de direito de uma maneira muito ampla e de uma maneira muito colaborativa, né? E isso me interessou. E eu percebi que dá para ter uma atuação direta, né? Se a gente utilizar as armas corretas, né? A gente consegue atuar em direção aos direitos humanos. Então, eu achei que seria uma área interessante de poder participar. Durante a pós-graduação, havia lá um cartaz chamando pessoas, estagiários, para o estágio penitenciário na SEAP. E aí eu me inscrevi e comecei a atuar na SEAP, que é prisões femininas que estavam em processo, mães em processo de amamentação ou de gravidez, ou no momento de finalizar a pena, finalizar esse processo de amamentação e retornar para os presídios de semi-liberdade ou de presídios fechados ou abertos. Foi assim que começou. Olha, o meu dia a dia de trabalho, o que se espera, na verdade, assim, o que se espera no psicólogo jurídico, principalmente atuando nos presídios, é que ele possa redigir relatórios e que ele participe das CTCs. As CTCs são as comissões técnicas de classificação. E os relatórios, eles servem tanto para um final de pena, né, para concluir, para de alguma maneira induzir ou endossar o histórico da própria pessoa penada na justiça, para poder dizer se essa pessoa está preparada para enfrentar a sociedade novamente, ou se ela está preparada para mudar de regime, né, ou de um regime semiaberto para o aberto, ou de um regime fechado para o semiaberto, tanto em relação também às saídas, né, que a gente vê a saída de Natal, saída de Dia das Mães, essas saídas, né? Então, normalmente a pessoa passa antes por uma comissão para avaliar se ela está apta a fazer aquele ato, né, a sair. Então, o que se espera especificamente é esse relatório e essa participação nessas comissões técnicas de classificação. Porém, ainda bem que eu comecei, assim que eu entrei, eu fui estagiária da Márcia Badaró, que é uma expoente assim, muito conhecida dentro dos presídios, né, dentro da atuação da psicologia jurídica nos presídios. E aí ela fazia muito mais do que isso. Entre várias atividades que nós fazíamos, a gente fazia atendimento de acolhimento, né? Então, se tivesse alguma pessoa que estivesse naquele momento em situação de aprisionamento e precisasse de um atendimento breve, de um acolhimento, esse acolhimento era realizado. Nós fazíamos grupos também de
grupos que às vezes eram grupos sistemáticos de 8 ou 10 encontros, que as pessoas se inscreviam e participavam desses grupos. Então, esses grupos eram grupos de arte-terapia ou grupos com temas específicos para discussão. Tinham vários tipos. Tinham grupos de... A gente fez também uma época de produção artística, né, um teatro de final do ano, para quando as famílias viessem visitar essa pessoa, para que ela pudesse estar treinada para apresentar o teatro. E também fazíamos a biblioteca, né? Então tinham pessoas que eram responsáveis pelos livros da biblioteca no projeto, que é um projeto da Márcia, que é o Leitura Também à Saúde, onde ela trazia as bibliotecas, recebia doação de livros, trazia as bibliotecas para os presídios, e algumas pessoas privadas de liberdades eram responsáveis por distribuir esses livros, recolher como se fosse uma biblioteca itinerante, né? Porque ela tinha que ir à cela, levar um carrinho com os livros, e aí as pessoas escolhiam, assinavam lá o nome, tinham que devolver na data certa e verificavam se o livro não estava danificado, como é que estava esse livro. Então a gente fazia, esse é o projeto Leitura Também à Saúde, que é da Márcia, que a gente participava também. E aí essas pessoas, além de terem essa questão de ter que levar os livros, elas também, a gente tinha uma reunião semanal para poder falar sobre esse trabalho. Nessa fase, na fase que eu trabalhei com... É porque, assim, quando a mulher está grávida, ou assim que ela tem o bebê, na verdade, quando ela está grávida, vamos supor, ela foi capturada no momento que estava grávida, ela não vai ser enviada para um presídio comum. Ou quando ela está no finalzinho da gravidez, né? Quando ela já está prestes a ganhar o bebê. Ela vai para uma unidade materno-infantil. Então, é uma unidade onde ela já vai ter contato com outras mães também que estão com seus filhos. Então, às vezes, ela vai no finalzinho da gravidez para essa unidade e, às vezes, ela vai depois de ter o filho. E aí, nesse processo, eu já não atuava diretamente, que possamos dizer assim, em algum projeto específico. Isso já fez parte da minha pesquisa, tanto de pós-graduação quanto de mestrado. Entendi. E aí, quando eu estava fazendo parte dessa unidade materno-infantil, para poder entender um pouco como era esse esquema, né, como é que funcionava a unidade materno-infantil, como é que era a separação dessa mãe e do filho, como é que funcionava a maternidade dentro de um presídio. Essa era a minha curiosidade. E aí, então, quando eu fui atuar nesse local, eu já estava mais como pesquisadora, eu não era uma psicóloga referência naquele local. Descobri muito sofrimento, muita resiliência, né? Porque é um processo muito doloroso, tanto para as mulheres que estão passando por isso, quanto para os profissionais que atuam nesses presídios. Inclusive, muitas pessoas não querem atuar nas unidades materno-infantis, porque consideram ser um lugar muito difícil de atuação. É um lugar onde as mães se separam dos bebês quando eles fazem 6 meses. Então, assim que o bebê completa 6 meses, e aí já inicia a alimentação que não é exclusiva do leite materno, elas se separam desses filhos, né? Então, esses filhos, ou eles irão para alguém da família que esteja aqui fora, ou se essa pessoa não tiver referência familiar, como muitas vezes acontece, esse bebê vai direto para adoção. Então, essa mãe não tem mais contato com essa criança se isso ocorrer, né? Se ela não tiver alguém da família que possa ficar com essa criança até ela finalizar o período de pena. Então, dentre muitas histórias, o tema da minha dissertação de mestrado é exatamente esse, né? Sobre a amamentação e sobre as mulheres que passaram por essa situação na vida. Então, deu pano para manga, né? É um trabalho muito extenso, de muitas histórias, de muita dor, de muita resiliência e de muita busca, né? De buscar políticas públicas que possam efetivar, de fato, melhores condições, tanto para essas pessoas que estão presas, quanto para essas crianças que saem desse momento ali de aprisionamento. Vamos pensar assim, vou te falar em quantidades matemáticas, que aí eu acho que fica mais fácil a gente essa pergunta ser respondida. Imagina um presídio, assim, no que eu trabalhava especificamente, né, no que eu atuava, era um presídio com 250 e poucas mulheres.
Era um presídio de semi-liberdade. E ali haviam 2 psicólogas e uma estagiária. Então, teoricamente, era um presídio muito bem servido. Muito bem servido. Porque, em geral, né, na maioria a realidade a realidade é a seguinte: ou um presídio não tem nem psicólogo, não tem mesmo, né? Inclusive a SEAP parou de abrir esse quadro que eu fiz parte como estagiária, ele não tem mais aberto há muito tempo. Ele não tem mais essa oferta de estágio dentro do presídio. As pessoas que trabalham, em geral, já estão se aposentando, já estão terminando o seu tempo de serviço. Então, muitas pessoas já estão saindo desse trabalho. Então, está cada vez mais escasso. Então, o que a gente vê na realidade hoje é talvez um presídio, sei lá, com 400 pessoas e um psicólogo, se tiver. E isso é para toda a equipe de saúde, tanto para o assistente social quanto para o médico. É muito difícil esse processo, se a gente for considerar assim, quantidade de funcionários comparado à quantidade de pessoas presas. Então já começa por aí. A segunda situação que a gente pode considerar é o que se espera desse profissional. O que se espera desse profissional é que ele produza laudos, que ele produza pareceres que indiquem se essa pessoa está apta ou não. E assim, para você fazer uma avaliação psicológica, você não consegue fazer em um único encontro. E muitas vezes é isso que acontece. Você tem um único encontro para poder fazer essa avaliação. Então, é um trabalho que depende muito do profissional que está à frente, se ele tem tempo e braço para dar conta de outras coisas para além da produção de relatório. O meu maior aprendizado, eu acho que não foi só como psicóloga, não. Eu acho que foi como pessoa. Eu acho que foi um aprendizado pessoal. O que nos separa, o que me separava de qualquer pessoa que estava ali era a grade. Eu acho que foi isso que ficou. Porque a gente tem uma noção, principalmente pela mídia, que nós somos muito diferentes das pessoas que estão cumprindo pena, né? E que aquilo ali jamais acontecerá conosco. Mas as histórias, elas são tão assim ricas e improváveis que a gente percebe assim, caramba, dependendo da situação que ocorre na minha vida, eu posso um dia parar aqui, sabe? O que vai diferenciar talvez seja as possibilidades que você tem na vida, as oportunidades que você tem na vida e se você tem um bom advogado também. Isso faz muita diferença. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado, porque eu imaginava, no meu imaginário, que já faz parte de uma produção, né, da gente se imaginar muito diferente de os criminosos e os não criminosos, né? A gente imagina um universo muito diferente, mas quando a gente está perto, quando a gente se aproxima, a gente percebe muitas semelhanças. São seres humanos como nós, que ocorreram coisas impressionantes na vida das pessoas e que as fizeram estar ali naquele momento. E que uma vez nesse lugar, para sempre você vai ter essa marca. É uma marca que ela nunca vai sair de você. Sim, quando eu estava falando isso, eu falei mais sobre a pessoa que passa pelo sistema mesmo, né? Um ex-presidiário, né? É uma pessoa que ela para sempre vai ter essa marca, essa mácula, né? Não é uma coisa que, apagou, acabou. Não, não é assim. É algo que perpetua. Muito mesmo. É um trabalho que ele é muito bem reconhecido, ele é muito necessário, e isso em todos os lugares que a gente vai. Né? Então, quando eu trabalhei mais com mulheres, eu estive poucas vezes em presídios masculinos. Passei em alguns, mas estive poucas vezes em presídios masculinos. Mas até nos masculinos, isso é sempre essencial. Qualquer momento que você possa falar, que você tenha espaço, que você tenha, eu acho que um sopro de liberdade, já é algo que funciona. Somente o fato de você saber que você tem um profissional ali próximo de saúde mental com o qual você possa contar. Isso já faz toda a diferença. São várias áreas que o psicólogo jurídico pode atuar. Tá? Tem, inclusive, uma área que tem aparecido muito agora, que não é uma área especificamente que a gente possa falar de um trabalho fixo.
né, que é uma área, é uma elaboração de alguns pareceres para a justiça. Então, o psicólogo ele fica como se fosse num banco de dados no Tribunal de Justiça para poder fazer alguns relatórios específicos de casos específicos. Então, ele faz esses relatórios e depois ele não fica preso naquele caso ou ele não é um funcionário contratado. Ele fica dentro de um banco de dados e ele é chamado quando tem que fazer algum tipo de relatório. Então, é como se fosse, né, vamos falar assim, um freelancer, né? Ele está ali no banco de dados e ele é chamado em algum momento para fazer algum relatório. Então, são várias as áreas que o psicólogo vai poder atuar. Vai atuar na esfera criminal, que é essa que eu dei exemplo, então, para trabalhar em presídio, para trabalhar em degase. O degase é onde ficam os adolescentes em conflito com a lei, né? Onde estão as pessoas, os adolescentes que cometeram algum ato infracional. Então, aí é a área criminal que o psicólogo atua. Esse é o exemplo, é a área que eu atuei. E aí você pode trabalhar também na área civil, na vara de família, trabalha, por exemplo, com processos de adoção, processos de proteção à criança e ao adolescente. Em casos de abuso, aqui me perguntou assim, o psicólogo jurídico pode trabalhar com direitos de família? Sim. Né, trabalha, às vezes, em áreas de separação litigiosa, guarda, situações de guarda, para definir, né, qual é o genitor que talvez, como é que esse processo de guarda vai se desenrolar quando o processo está litigioso, está com uma dificuldade entre os dois genitores para poder resolver com quem essa criança pode ficar, ou como é que vai ser o esquema de guarda e de visitação. Adoção, eu já falei, trabalha também com depoimento sem danos, que vai falar sobre casos de abuso, vai trabalhar muitas vezes com as famílias, né? Quando tem as famílias substitutivas para fazer o processo de familiarização mesmo da criança com essa família substitutiva, destituição de guarda. Então, trabalha em muitas áreas do direito que não só a área criminal, é porque a minha experiência é a experiência da área criminal. Mas existem diversos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha na Defensoria Pública e ela trabalha especialmente com a questão de identidade social, né? Mudança de identidade social. Então, ela trabalha com o público LGBTQIA+. Né? Ela trabalha com esse público quando tem essa questão de nome social. Então, é outra área, né? São várias áreas diferentes. A Alessandra perguntou, trabalha na área de transexualidade também. Então, Isso, também, exatamente. perfeito. É uma área muito vasta. Primeiro você vai ter que fazer uma pós-graduação em psicologia jurídica, ou você, para ser um psicólogo jurídico, você tem que também, ou você faz aquela prova, né, aquele concurso do CFP, para você poder pegar a carteirinha como especialista na área. E aí você estuda e vai prestar a prova. Então, essa área que eu falei, a pós-graduação da UERJ, ela não existe mais, mas tem algumas outras pós-graduações que são de psicologia jurídica. Então, a pessoa vai fazer uma pós nessa área e depois ela vai trabalhar, como eu dei o exemplo, né, para trabalhar como parecerista. Ela vai se inscrever nos tribunais, ela vai tentar concurso, inclusive são os concursos mais bem pagos, são os concursos na área da justiça. Os concursos mais bem pagos são na área da justiça e na área militar. São os concursos mais bem pagos para o psicólogo. Então, ela vai, por exemplo, essa minha amiga que trabalha na Defensoria Pública, ela é concursada. Né? Então, tem pessoas que trabalham no TJ que são concursadas. Então, abrem, né, concursos para essa área. Eu acho que um dos desafios maiores é, primeiro, o psicólogo conhecer essa área.
Dificilmente as universidades abrem espaço para algumas áreas de atuação. A psicologia jurídica é uma delas. Nem todas as universidades falam sobre a psicologia jurídica. Ou tem uma disciplina voltada para a psicologia jurídica, ou quando tem, é uma disciplina vagamente ali, né, não tem tanta importância. Isso eu acho um grande desafio. Outra coisa que eu acho um grande desafio também são os próprios psicólogos jurídicos entenderem que eles são psicólogos jurídicos. Então, a gente tem pessoas que trabalham, vou dar o exemplo do que eu vivenciei, né? No sistema prisional há muitos anos e que antes mesmo de haver uma necessidade de você ter uma pós-graduação em psicologia jurídica, você se formava em psicólogo e ia trabalhar, porque você sabia fazer avaliação psicológica, então entrava para trabalhar nos presídios. E essas próprias pessoas não se reconhecem como psicólogos jurídicos, elas não têm noção desse fazer, né, desse título, que é um título diferencial, porque vai fazer com que você trabalhe aí com essa linha da justiça. E a outra coisa é entender a quem você serve, né? Se você está numa direção de promoção de saúde, direitos humanos, ou se você está numa posição de parecerista, que vai te colocar numa posição de cada vez mais pareceres, onde você não consegue fazer uma coisa diferente e onde você fica preso a uma prática, né, especialmente mecânica, e ali te deixa preso onde não tem tempo de você produzir outra coisa se não parecer. Eu diria que é uma área apaixonante, que tem que estudar bastante. É uma área que tem muita possibilidade, como eu falei, né? É uma área que tem possibilidades de uma remuneração mais justa, eu acho, para a nossa área, porque o psicólogo ainda tem um salário muito defasado na área da saúde, né? É um salário, em geral, bem difícil de você conseguir viver com ele. Então, na área da psicologia jurídica, você tem a possibilidade de ter um cenário um pouco melhor. Mas não por isso. Eu acho que é uma área rica em fazer, rica em necessidade, precisa muito de pessoas engajadas, de pessoas que tenham vontade de trabalhar nessa área e pessoas que entendam, né, que é uma área difícil e espinhosa, como todas as áreas da psicologia. Eu acho que não tem área fácil dentro da psicologia. Tem muitos cursinhos, às vezes aqueles cursinhos breves, né? Cursinhos que você faz que não tem o cunho de especialização, mas os cursos mais rápidos, né? De horas mais rápidas, assim. E tem alguns que são. Tem cursos que são oferecidos e que não são cursos de pós-graduação ou especialização, mas cursos de extensão. Esses são interessantes, porque aí eles vão abrir, né? Vão te dar um panorama geral, assim, para você saber até se você gosta ou não. Se eu vejo aumentando, não sei, porque eu vou te dizer assim, de quando eu me formei até hoje, né? Em relação aos que se formaram comigo, somente eu fui psicóloga jurídica dentro dessa escolha, não vi mais ninguém. Na pós de psicologia jurídica, poucos atuam com a psicologia jurídica. Então, é uma área muito carente, que necessita de muita gente trabalhando, mas que eu não vejo tanta procura. Eu acho que por conta da falta de conhecimento, da falta de aprofundamento dos psicólogos em geral. Acho que os psicólogos muitas vezes caem, né, após a formação, a grande maioria dentro da clínica, né, vão para a clínica, e aqueles que não vão, muitas vezes vão trabalhar com saúde mental em CAPs. Eu vejo assim, o grande gargalo da psicologia está aí, trabalhando tanto com saúde mental em CAPs, quanto na psicologia clínica. A psicologia hospitalar, a psicologia jurídica, eu não vejo tanta procura. Eu acho que as pessoas muitas vezes não se veem nesse papel ou não são incentivadas pela própria formação. São poucos os professores que dentro da universidade vão falar sobre essa possibilidade. São pouquíssimos professores que têm essa formação, que trabalharam, que gostam e que vão falar sobre isso.
São É poucos. verdade. Então, eu acho que quando o aluno se forma, ele se forma muito mais pelo que ele tem visto, na maioria. Uhum. Poucos vão trilhar um caminho mais alternativo. Então, acho que é isso que faz com que seja uma área mais restrita. E não vejo, por exemplo, né, se você me perguntar hoje, né, hoje eu estou dando aula, eu sou professora, não vejo os alunos tão identificados com a psicologia jurídica. Vejo mais identificados com outras áreas. Tem Poucos, né, têm esse interesse. uma As pessoas também têm muito medo quando a gente fala, né, sobre essa atuação, principalmente na área criminal, né? Quando a gente fala dessa atuação, as pessoas têm muito medo, né? Ah, mas eu vou passar por rebeliões, eu vou ser refém, porque uma vez uma psicóloga foi refém. Existe esse risco? Existe, existe. Mas dizer que esse risco vai mobilizar, vai imobilizar toda uma prática possível, para mim não foi suficiente, não foi suficiente para me parar. Exatamente, as pessoas ficam com muito medo de pensar assim, ah, meu Deus, eu vou correr riscos de ser refém no meu ambiente de trabalho. Só que quando ocorre uma rebelião, se você não está lá dentro, né, primeiro que você não entra, ninguém de fora da segurança entra no presídio. Então você fica lá fora, você não pode entrar. Então, se acontecer uma rebelião no momento em que você está lá dentro, aí sim, de fato, você corre esse risco. Mas ainda assim, existe uma coisa que as pessoas que trabalham nos presídios falam muito, né? Existe um silêncio que precede as rebeliões. Né? Existe um clima, um cheiro, um movimento, que é como se aquelas pessoas que já trabalham há muito tempo, eu hoje trabalho com policiais penais, e eles relatam muito isso. A gente sabe quando a cadeia vai virar, né? É isso que se fala, né? A frase, a cadeia virou. Existe todo um clima de que isso vai acontecer. Então, é como se a gente já tivesse um entendimento que tem, olha, tem tudo, amanhã tem tudo para rolar. Como se fosse assim, ou daqui a algumas horas. Então, é como se você tivesse uma certa maneira flexibilidade, né? de evitar, exatamente. Ah, mas Uhum. mesmo assim pode ocorrer? Claro que sim. Claro que sim, né? Não estou dizendo que é um trabalho que não tem riscos, entendo? Essa é a questão. É um trabalho que tem riscos? Sim. Mas se você for comparar a quantidade de risco com a quantidade de mudança e transformação e coisas que você possa fazer e coisas que você possa realizar, não, eu acho que não tem comparação.